Gravando. Boa noite, pessoal. Todos bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Mais uma vez nós estamos aqui para dar uma continuidade ao nosso projeto de tentar ajudá-los aí a conquistar uma vaga em concurso público. Como já é de conhecimento, nós estamos nos preparando agora para a Polícia Federal do Estado da Bahia. E como ficou acordado no encontro anterior, nós vamos buscar trabalhar tópicos que vocês não estavam estudando em concursos anteriores, porque a preparação para o concurso anterior era da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Por isso que nesse encontro de hoje eu optei em trabalhar no direito administrativo, porque vocês estavam estudando direito constitucional, a língua portuguesa, e direito administrativo não estava no edital, não estava no edital da Polícia Militar de Minas Gerais. Por isso que, com base nesse edital fiscalizado que nós estamos usando, nós vamos ver em direito administrativo, vamos ver administração pública. Em direito administrativo, nós vamos ver administração pública. E Juliano, lembra que ele está gravando e você vai ficar aí. Não, estou colocando para não ficar melhor que isso daí. Então, em direito administrativo, nós vamos ver a administração pública. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos nessa. No comecinho aí do edital tem a administração pública. E dentro da administração pública, o primeiro tópico que a gente vai ver é esse aqui: conceitos, sentidos ou acepções. Esse é campeão de questões, está sempre presente aí. Você vai encarar fundações primárias e aí, por certo, uma questãozinha desse nível aí pode cair na sua prova. Bora, Juliana, aí que você mora. Fiquei dando uma de videomaker, você não vai estudar não. Daí eu coloco no chinelo, Pegar o quê? a caneta desse. Essas canetas aí. Essas canetas de água aí. E ela aí, contando a história dela, ela chora. Ô, rapaz, se Querendo que eu corresse. Né? Querendo que eu corresse. Que ela vinha a 120, 130, foi meu filho. 80 quilômetros, eu chego do mesmo jeito. Aí sabe. Já chegamos cedo aí. Podemos começar? Já colocou a administração pública, conceitos? Pronto, agora tira a mão da caneta e presta atenção. Quem está na estrada há mais tempo já sabe. Ainda estão copiando ainda, eu não aguento não. Fiquei apaixonado pelo legal e não copio o jeito. Administração pública, conceitos, sentidos ou acepções. Já copiou? Pronto, então tira a mão da caneta, eu não posso xingar porque nós estamos gravando, né? Então, tira a mão da caneta e presta atenção. Sai do WhatsApp. Olha aqui, ó. Olha como é fácil. Não tem mistério. Quando eles cobram esse tópico na prova, você que está aí na estrada há mais tempo já sabe que ele vai querer que você basicamente, identifique quando a administração pública é vista pelo ponto de vista subjetivo ou quando ela é vista sob o ponto de vista objetivo. Pronto. Então, quando a banca cobra a administração pública conceitos, sentidos ou acepções, ela quer que o candidato saiba discernir e diferenciar a administração pública sob o ponto de vista subjetivo e sob o ponto de vista objetivo. É óbvio que aqui tem outros sinônimos lá também. E aí, como é FGV, por certo, o examinador não vai facilitar a sua vida. Não vai cobrar o conceito de administração pública sob o ponto de vista subjetivo. Vai usar os significados que nós vamos trabalhar. Mas primeiro a gente aprende o que é a administração pública sob o ponto de vista subjetivo e o que é a administração pública sob o ponto de vista objetivo. Lembram disto? É fácil pra caramba, né? Israel, que está aí na estrada há mais tempo, já pegou o timer. O que é a administração pública sob o ponto de vista subjetivo? É o conjunto de agentes públicos e órgãos que integram a estrutura da administração. Então, se a banca quer que você assinale a alternativa
que traz o conceito, o sentido ou a acepção de administração pública sob o ponto de vista subjetivo, você tem que identificar a alternativa que diga isso. Conjunto de agentes públicos e órgãos que integram a estrutura da administração. Então, quando você olha como professor de uma faculdade pública dando aula, o professor é a administração pública sob o ponto de vista subjetivo. Beleza? Pronto. O que é a administração pública sob o ponto de vista objetivo? É aquilo que é feito pelos agentes e pelos órgãos. Olha como é fácil. Quem faz a administração pública sob o ponto de vista subjetivo? Aquilo que é feito a administração pública sob o ponto de vista objetivo. Quando você olha uma dupla de policiais militares fazendo policiamento ostensivo fardado, você como concurseira ou concurseiro tem que olhar e dizer assim: ali está a administração pública sob o ponto de vista subjetivo. O que é que ele está fazendo? Policiamento ostensivo fardado. O que ele está fazendo? A administração pública sob o ponto de vista objetivo. Como é que acontece na prova? Eles trocam esses dois conceitos aí. Ele diz na questão que a administração pública sob o ponto de vista subjetivo é o que é feito pelos agentes e órgãos. Não. A administração pública sob o ponto de vista subjetivo é quem faz, agentes ou órgãos. Quando você passa aqui na cidade de Alcobaça, na frente da sede da 89ª ou 87ª, está no nono, né? Nona, 87ª, deixeira. Oitava. Quando você passa em frente à 88ª, não é Mucuri. Aí você tem que olhar para aquilo ali e dizer assim: aqui está a administração pública sob o ponto de vista subjetivo, porque aquilo ali é um órgão. Beleza? Pronto. Eu vou resumir isso aí no caderno. Vamos explicar logo tudo. O que é que as bancas colocam para dificultar? Esse conceito, esse sentido ou acepção subjetiva também é conhecido como orgânico. Qual é o outro nome? Formal. Então, na prova, ao invés dele falar subjetivo, ele vai falar esse aqui ou este aqui. Ele vai dizer assinar a alternativa que de maneira correta apresenta o conceito, o sentido ou acepção da administração pública sob o ponto de vista orgânico ou formal. Sob o ponto de vista orgânico ou formal, é o conjunto de órgãos e agentes. Beleza? E esse aqui é o objetivo. Lembram? Objetivo. Você vai dizer que é objetivo material ou funcional. Então, ao invés de ele falar conceito objetivo, ele fala conceito material ou funcional. Matéria, aquilo que é feito. Funcional, porque a função é exercida pelo órgão ou pelo agente. Veja como é fácil. Não tem como errar uma prova de concurso, não é? Então, de novo, o que é a administração pública? Qual o conceito, sentido ou acepção da administração pública? Subjetivo, orgânico ou formal, conjunto de órgãos e agentes. A administração pública, conceito, sentido ou acepção, objetivo, material ou funcional, aquilo que é feito pelos agentes e órgãos. Só isso. Beleza? Por enquanto é fácil. Bora resumir aí no caderno? Podemos? Reduzir termos. Vamos reduzir a termo, muito bem. Podemos ou não podemos? Então coloque assim. Quando buscamos conceituar, não vou poder nem aliviar os gases como de costume faço. Você está gravando a brincadeira? Quando buscamos conceituar a administração pública, chegamos em administração pública. Pronto, uma dica para a redação. Quando você vai escrever administração pública, você escreve administração pública com A e P minúsculo ou maiúsculo? Dica para a redação, porque senão vai perder ponto. Você é maiúsculo. Aí você vai responder assim: depende. Quando você está
se referindo à administração pública em termos gerais, aí você coloca maiúsculo. Como se fosse o Estado, né? Exatamente, como se estivesse ela materializando o Estado. É porque Estado não é maiúsculo. Aí quando você fala da administração pública como uma atividade, aí pode ser com A minúsculo e P minúsculo. Vamos nessa? Nós paramos onde aí? Administração pública. Quando buscamos conceituar a administração pública, é assim? Vírgula, vírgula. Devemos diferenciar dois aspectos. Devemos diferenciar dois aspectos. Beleza? Aí coloque 2 pontos e diga assim, escreva assim: a administração, sob o ponto de vista subjetivo, vírgula, sob o ponto de vista subjetivo, vírgula, orgânico ou formal. Como é lindo, viu? Olha lá, estou brincando ali no parquinho. Sob o ponto de vista subjetivo, orgânico ou formal, vírgula, que é o conjunto de agentes públicos, e órgãos que integram a sua estrutura. Pronto, então de novo, se te perguntam, porque como a banca vai ser FGV, vocês já viram que a FGV traz um texto do tamanho do mundo, assim, ela vai trazer um caso, historiando alguma coisa, e pede para que você identifique naquele caso se aquilo ali é um conceito subjetivo, orgânico, formal, ou se é o outro. O que é que você tem que pensar? Você tem que pensar, se eu estiver diante de uma situação que envolva agentes públicos e órgãos, subjetivo, orgânico ou formal. Beleza? Nós paramos aonde aí? Estrutura. Integra a sua estrutura. Aí coloque assim, ponto de vírgula e diga assim: sob o enfoque, sob o enfoque objetivo, vírgula, material ou funcional, vírgula, a administração é aquilo que é feito pelos agentes públicos e órgãos. Bom, você chega num hospital público. Quando você olha para um médico num hospital público, você está olhando para a administração pública sob o ponto de vista subjetivo, orgânico, formal, ou sob o ponto de vista... Quando você chega e olha para um médico, você está vendo, Mirelle, a administração pública sob o ponto de vista subjetivo, orgânico, formal, ou sob o ponto de vista objetivo, material e funcional? Um médico.
subjetivo, orgânico ou formal. Aquilo que é feito, objetivo, material ou funcional. Simples assim. Uma aula dada em uma escola pública. A aula é subjetivo ou objetivo? A aula, objetivo. Então, eu sempre digo e repito, você não fica fora no de corte, porque você é uma questão difícil. Uma questão desta, se você errar, você está fulminado no concurso. Tá? Fulminado no concurso, porque é fácil. De novo, quem faz? Agentes e órgãos, subjetivo, orgânico, formal. Aquilo que é feito, objetivo, funcional, material. Beleza? A única dificuldade que tem é com relação aos sinônimos aí. Que ele não vai colocar subjetivo, ele vai colocar o quê? Orgânico ou formal. Ele não vai colocar objetivo, vai colocar material ou funcional. Certo? Pronto. Mas a banca não cobra só isso. Porque senão ficaria fácil demais o conteúdo. Aí, como é Fundação Getúlio Vargas, a gente precisa dar uma verticalizada. O que é que as bancas costumam cobrar? Ao invés de cobrar só o conceito, a banca pode colocar uma determinada atividade para que você diga se aquela atividade ali ela tem ligação com esse sentido objetivo, material ou funcional. Certo? Então, abre um tópico e coloquem assim: funções que materializam o sentido objetivo de administração pública. Funções que materializam o sentido objetivo de administração pública. Funções que materializam o sentido objetivo de administração pública. Veja como é fácil. Primeira vez que eu vou dar um crédito para quem criou esse macete, que é um professor que recentemente passou no concurso para delegado da Polícia Federal, é Deinaldo. Então, ele criou esse, pelo menos foi o primeiro que eu vi falar disso aqui. Você está atrasado, Vitor? Não, mas aqui é. Tá certo. Então, o tópico é funções que materializam o sentido objetivo de administração pública, né? Ou seja, aquilo que a administração faz, que quando você olha, você fala, eis ali a administração pública sob o ponto de vista material, funcional ou objetivo. Isso também cai direto em prova. A senhora está procurando o que no caderno? Para você. Hã? Para você. Bom? Olha para você. Tá certo. Essa parte já está escrita, não está escrita? É essa matéria que a gente está vendo? Então tá bom. Então não precisa copiar mais, né? Tá certo. Não precisa copiar mais. É porque assim, eu sempre falo para vocês, ó, há um filósofo que diz assim, se você for a um rio hoje e nele se banhar, amanhã quando você voltar àquele rio, nem você será o mesmo, nem aquelas águas serão as mesmas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que por mais que você tenha alguma coisa no caderno, o que eu vou trazer agora é diferente daquele que já está no caderno. É só isso que eu estou querendo dizer. É só isso que eu estou querendo dizer. E além disso, toda vez que você... Olha qual é o meu método, é ver, rever para lembrar. Eu só vou memorizar se eu escrever, rever e lembrar. Se eu escrever, rever e lembrar. A não ser que a pessoa seja assim, né? Um gênio que olha e memoriza e acabou. Porque quando você for deitar hoje à noite, seu cérebro vai mandar embora um monte de coisa aí. A única forma que tem de você enganar o seu cérebro para que fique preso aí é você ficar revendo, porque o cérebro fala assim, essa coisa é importante, eu não posso deletar. Beleza? Por isso que eu estou preocupado, que você está olhando no caderno, você pode dizer assim, eu já tenho isso, eu vou copiar mais.
Então, olha aqui, o professor que eu acabei de citar, ele criou esse processo aqui. No Piauí, de São Paulo a Piauí, São Paulo a Piauí, da fome. É para lembrar das 4 funções que a administração pública executa e que materializam o sentido objetivo, material, funcional. De novo, para você não ficar pulando, né? Não ficar assim sem saber o que é que você está estudando. Você está estudando agora aquilo que, quando você olha, enxerga a porra da administração pública. Olhou, viu. Aquilo ali é a administração pública. Em que sentido? Orgânico? Não. Não é orgânico. É de sentido material, funcional ou objetivo. Objetivo, material ou funcional. Quando você olha. E o macete é esse aqui, ó. De São Paulo ao Piauí da fome. Isso aqui. Fome é de quê? Lembram? Fome é de quê? Fomento. Fomento. A administração pública exerce atividade de fomento. E o que é fomentar? Fomentar é incentivar. Quando você viaja, que você vê uma placa assim, ó, este empreendimento tem o apoio do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste integra a administração e está emprestando recursos com juros subsidiados para que um empresário saia do Sul e se instale no Nordeste. O que é isso aí? Fomentar, investir, incentivar. É isto que a administração faz com esse fome aqui. Quando você olha para uma atividade de fomento agrícola, nunca ouviu falar em fomento agrícola? O que é fomento agrícola? É você olhar para um agricultor familiar e dizer assim: tome, meu filho, ó, recursos aqui com juros abaixo do mercado, com 3 anos de carência, para que você possa plantar. Depois que você colher, você começa a pagar. Isso é que é fomento. Isso é uma atividade feita pela administração pública. Geralmente feita pela administração pública indireta. Ok? Por vias transversas, quando você vai fazer um curso superior e que você se vale de um programa do governo pagando a sua mensalidade, o poder público está fomentando o ingresso de pessoas que são carentes no ensino superior. Vide ProUni. Beleza? Show de bola? Então, isso aqui vai cair na prova, a cenário alternativa que apresenta uma função desempenhada pelo poder público que materializa a administração pública sob o ponto de vista objetivo, funcional ou material. Fomento. Fomento, pouco sabe o que é isso. A prova é que aqui tem esse grupo aqui e ninguém sabia o que diabo é fomento. E aqui é um reflexo do que acontece, né, no mundo afora. E o que é isso aqui? Esse P é o que a administração pública mais faz. Serviço público. Não vai cair serviço público. Porque, imagina uma banda como a FGV formar uma questão dizendo assim: a cenário alternativa em que representa uma atividade desempenhada pela administração pública que materializa o seu sentido objetivo, material ou funcional. Vai estar serviço público lá? De jeito nenhum. Vai cair isso aqui, ó. Fomento. A gente tem que começar com fomento. E PI, você vai lembrar. Poder de polícia. O P é de poder de polícia. E o I é de intervenção. O poder público intervém na economia, por exemplo. Alguém é capaz de me dizer um exemplo de uma atividade desempenhada pelo poder público que intervém na atividade econômica? Criação de bancos? Muito bem, meu filho. Muito bem. Pode comprar farda. É isso mesmo. Quando o poder público cria
um banco como o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, ele está fazendo isto para poder intervir em atividade bancária. Porque imagina se todos os bancos estivessem na mão da iniciativa privada. Se você fosse bancário, o que você quer é lucro. Você está pouco se lixando se o juro ia ficar lá embaixo. Agora, como você tem bancos oficiais, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, mas exerce uma atividade similar de banco, você pode muito bem ir ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica e obter empréstimos com juros mais baixos, obrigando que outros bancos também baixem sua taxa de juros. Porque se não baixar, o povo vai todo migrar para bancos oficiais. Então, se alguém te perguntar numa prova de concurso, você é capaz de me dar um exemplo de intervenção da administração pública em atividades econômicas? Você vai dizer assim, a criação de bancos, por exemplo, sociedade de economia mista ou empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal. Só pode ser Bahia, né? Na frente da escola. Né? É o que não? Isso aí não é dentro, não. Eu acho que é. Quer como dar aula? Você vai dar aula desse jeito? Não, não é aqui não, ó. Deixa eu passar para fora. É lá fora. Porque se fosse aqui dentro, era um absurdo. Passou por lá de graça. Nós somos atrapalhados aqui por uma quadrilha junina ambulante, mas vamos retomar agora. Nós estávamos falando. Funções que materializam o sentido objetivo da administração pública. Muito bem, o tópico era esse aí. Funções que materializam, que concretizam o sentido objetivo, material ou funcional da administração. Se você virar a câmera aí, estão todos comendo. Pobre é uma miséria, não pode Tem ver. Vamos aí. Bora, Juliana. Deixa eu ver. Cuidado para não ser homofóbico, hein? Vamos lá. Senão a gente vai tomar banho. Por favor. Eu estava falando que, para que você lembre, na hora da prova, das funções que materializam o sentido objetivo, para que nós podemos olhar na hora da prova e lembrar, se associa àquele esquema ali de São Paulo, Piauí, da fome. Né? A primeira vez que eu vi um professor tratando disso aí foi o professor Edenaldo, que hoje é delegado da Polícia Federal. Pronto. Então, SP, Serviço Público, o P de Poder de Polícia, o I de Intervenção e o FOME de Fomento. Já expliquei o que é fomento, não é? Só revisando. Fomento é incentivo. Fomentar significa incentivar. Então, na medida em que se você estiver aqui nesse mundo, você conhece um negócio chamado Zona Franca de Manaus. Já ouviu falar? Não. Já ouvi falar? Nunca ouviu falar na Zona Franca de Manaus? Não, já ouvi falar, mas Pois é. não entendi que foi ela. Para que empresas se instalassem lá na região norte do país, o governo passou a incentivar a instalação de indústrias lá, reduzindo a carga tributária, cobrando menos imposto. E olha como o governo abre mão de arrecadar para que empresários saiam dos grandes centros do eixo Rio-São Paulo e se instalem lá na região norte. O nome disso é fomento. Eu estou incentivando a instalação de indústrias para que gere emprego, gere renda, e esse incentivo é feito desse jeito aí que eu falei. Isenção, né? Isenção ou redução da carga tributária. Então esse momento é só na parte econômica? Principalmente na parte econômica. Porque eu dei um exemplo de uma espécie de fomento entre aspas, quando você incentiva o ingresso de pessoas de baixa renda em nível superior, em curso de nível superior, através do ProUni, você está fomentando, incentivando, estimulando o ingresso de pessoas que em tese não poderiam estar pagando uma mensalidade numa universidade particular através de recursos públicos. Beleza? Serviço público é o que a administração mais faz.
Poder de polícia e intervenção também pode ser muito cobrado na sua prova. Por isso, nós vamos resumir logo aí para que vocês parem de comer, porque eu não aguento ver esse povo comendo toda hora. Podemos escrever? Podemos? Se eu soubesse que ia ter esse negócio aí, eu não teria vindo, hein? Podemos? Escreva assim, por favor. Coloque assim, ó. Para concretizar atividades que caracterizam o conceito objetivo, vírgula, material ou funcional, objetivo material ou funcional, vírgula. Como é que está a senhora, professora? O que aconteceu? Bota todo mundo lá, depois pegar a garrafa de café para trazer. Aí conhece. Aí sabe. Aproveita e faz uma extensão. Professora solteira, professora? Extensão. Tá, gente sabe. Eu vi, pai. Essa aula ficou muito prejudicada, viu? Não mais uma reportagem dessa face. Eu estava falando que, para concretizar Material ou funcional. atividades que caracterizam o conceito objetivo material funcional, vírgula, a administração pública executa basicamente as seguintes funções. Dois pontos. Basicamente as seguintes funções. Dois pontos. Serviço público. Basicamente as seguintes funções. Dois pontos. Serviço público, vírgula. As seguintes funções. Serviço público, vírgula. Poder de polícia, vírgula. Intervenção, serviço público, poder de polícia, intervenção e fomento. Beleza? Bom, vamos começar a trabalhar cada uma delas aí. Escreva aí, fomento. Já expliquei o que é fomento, só vou reduzir a termo agora. Fomento. Chegou no fomento? Sim. Bom. Então escreva assim. Derivado do verbo fomentar, que significa incentivar, vírgula, estimular. Então, de novo, derivado do verbo fomentar, que significa... Obrigado, professora. Deus abençoe. Como nós estávamos falando, nós estamos definindo agora o conceito de fomento, não é assim? E eu disse que fomentar deriva do verbo, que fomento deriva do verbo fomentar, que significa estimular, incentivar, não é assim? Põe tudo ponto confirmativo. Não vai copiar nada hoje, não? Trouxe papel, não? Então escreve aí, ó. Deixa a nossa amiga. Somos todos pássaros de uma asa só, né? Deixa a amiga copiar. Não é verdade?
atividade de fomento é aquela atividade que o poder público estimula determinados setores. E aí, como exemplo, você pode usar a Zona Franca de Manaus. Quando a Zona Franca de Manaus foi criada para estimular, incentivar que empresas que ficavam localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, pudessem migrar para a região norte, levando emprego e geração de renda. O que é que o governo fez? Reduziu a taxa de tributos, os tributos que seriam cobrados naquela região, e aí o empresário se sentiu atraído a fixar o seu empreendimento naquela região. Aqui na região Nordeste é a mesma coisa. Você pode passar em determinado local e ver este empreendimento conta com o apoio do Banco do Nordeste, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quando você lê aquilo ali, você tem que, com um bom combustível, dizer: eis a atividade de fomento praticada pelo poder público. Beleza? Fomentar é estimular, incentivar. E isto é feito, via de regra, pelo poder público. Por que é feito pelo poder público? Porque o empresário privado, ele quer lucrar. Ele não tem esse espírito altruísta de dizer assim: não, vou lucrar menos para poder. Não. Então, o poder público, como regra, é que tem o dever de estimular, de incentivar a atração de emprego, renda, gerando desenvolvimento. Se você fazer um link com o direito constitucional, você pode até, se você for um concurseiro mais antenado, lembrar que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é o quê? É reduzir, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Na medida em que você estimula a atração de grandes empresas para regiões menos desenvolvidas, você está, inclusive, contribuindo para que aquele objetivo fique mais perto de ser concretizado. Entenderam? Muito bem. Fomento já foi. Agora coloque aí: exercício do poder de polícia. Exercício do poder de polícia. Exercício do poder de polícia. Tem nada a ver com a polícia militar, viu, Júlio? Não, mas o poder de polícia ele restringe, ou não? Fica aí, querendo dar uma de doutrinador. Não precisa. O poder de polícia, a gente vai ter que gastar um tempinho maior aí na explicação. Porque, por excelência, né, a administração pública, o poder público exerce o poder de polícia na essência. Para a prova que vocês vão fazer, eu não acredito que coloque com esse grau de complexidade, mas mesmo assim, você trabalha com fundações de tribunais, você tem o dever de dar uma verticalizada. Quem está na estrada há mais tempo sabe que a origem do poder de polícia é do Código Tributário Nacional. Sim. Se não me engano, o artigo 78 do Código Tributário Nacional define o que é poder de polícia. Em apertada síntese, poder de polícia é a atividade de restringir, limitar, condicionar o uso, o gozo e a fruição de bens, direitos e serviços em prol do interesse coletivo. Então, o Estado, o poder público, ele, visando o interesse da coletividade, exerce o poder de polícia para limitar, para restringir, para condicionar o uso, o gozo, certo? E a fruição de bens, direitos e serviços. Você está dirigindo o seu veículo, beleza? E aí tem uma blitz da Polícia Militar. Você não tem direito de vir? Tem. Por que quando o policial pede para que você reduza pela cidade e pare o seu veículo, tendo que mostrar documentação pessoal, documentação do veículo, você se sente obrigado a atender? Em razão do poder de polícia do Estado. E tudo aquilo que está sendo feito ali, em tese, é para atender o interesse coletivo, para a população ter uma sensação melhor de segurança pública. Imagina que lá no local onde a gente costuma dar as nossas aulas, é um prédio, né?
E em frente tem uma residência de uma senhora muito conhecida aqui na região, porque o filho foi prefeito, a neta foi prefeita também. Imagina que eu esteja dando aula e aconteça algum infortúnio naquela residência. Como aquele local é um local que tem uma visão ampla da residência, a polícia, por certo, vai requisitar a minha propriedade para que possa instalar um posto de observação para gerenciar uma eventual crise. Olha aí, está limitando, restringindo o meu direito de propriedade. Está ou não está? Sim. Então, se você, por exemplo, é fiscal da vigilância sanitária, você pode chegar em um supermercado e dizer: nós estamos aqui para fiscalizar as condições em que o senhor está acondicionando gêneros alimentícios que são perecíveis. O dono do supermercado pode dizer: não, vocês não vão entrar? Não pode. Exercício do poder de polícia. Beleza? Então não se limita à atividade só de polícia militar, polícia civil. É mais amplo, é o exercício do poder de polícia por toda a administração. O que é que a gente vai ver na sequência? Quem é que pode exercer? Porque dentro da administração você tem pessoas jurídicas de direito público e tem pessoas jurídicas de direito privado. Aí você precisa saber quem é que pode, de fato, dentro da administração, exercer o poder de polícia. Então, bora fazer um resumo do que nós falamos até agora. Poder de polícia, exercício do poder de polícia, sim? Coloca assim, ó. Com origem no Código Tributário Nacional, com origem no Código Tributário Nacional, vírgula. O poder de polícia da administração pública, se caracteriza por limitar, vírgula, restringir ou condicionar o uso, vírgula, gozo ou, a palavra é essa aqui, é chatinha, fruição, uso, gozo ou fruição de bens, direitos, e até mesmo propriedade, fica muito rápido, para atender o interesse da coletividade. Show de bola? Pronto. Então, se alguém te pergunta, poder de polícia da administração, você tem que dizer, é aquela atividade do poder público que se caracteriza por tudo isso aí que está no caderno. Por limitar, por restringir, por condicionar o uso, o gozo, fruição de bens, direitos, ou até mesmo propriedade, para atender o interesse da coletividade. Lembram do auge da pandemia da Covid? Lembram? Não tem como esquecer. Pois é. Poder de polícia. Poder de polícia. Você tinha que se recolher à sua residência a partir de determinado horário, evitando aglomerações e tudo mais, para atender o interesse da coletividade, para evitar a facilitação da propagação do vírus.
Por exemplo, se o número de leitos ofertados pela rede pública hospitalar não fosse o suficiente, você tendo um hospital privado seu, o poder público ia lá e ia dizer: os leitos que estão aqui subutilizados ou sem ser utilizados passarão a ser utilizados agora pela rede pública de saúde, e você não podia dizer nada. O máximo que você pode pleitear, obviamente, é que você fosse indenizado, ressarcido. Entendeu? Isso é poder de polícia. E vocês têm que saber que não se limita à atividade de polícia ostensiva ou polícia judiciária. Porque quem não está estudando da maneira como deveria, pensa assim: o poder de polícia, só polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária, polícia penal. Nada a ver. Não é? Se você for olhar, um agente de tributos tem poder de polícia. Vigilância sanitária tem poder de polícia. Agente de trânsito é óbvio, né? Não é verdade? Mas quando você olha para outra coisa, um fiscal de postura, se aqui no município tiver fiscal de postura, quem é fiscal de postura? Aquele que olha se o sujeito colocou uma banca na feira num lugar irregular, não permitido. O fiscal de postura tem poder de polícia. Agente de negócio dele. Agente de endemia tem poder de polícia. Certo? Pronto. Agora tem uma questão super caidona na prova, que é que a gente vai colocar aí. É quem é que pode exercer poder de polícia dentro da administração. Certo? Porque perceba, se vocês já forem ver a Belo Horizonte, por exemplo, em razão de questões familiares, eu ia sempre a BH. Se você for a BH, você vai ver lá a BH Trans. A BH Trans é uma empresa pública que faz a fiscalização do trânsito em BH. Aí, ó, quem está na estrada mais tempo, presta atenção porque isso é importantíssimo. Em empresa pública tem natureza jurídica de direito privado. Aí está. Aí, qual era a tese que prevalecia? Só quem pode exercer poder de polícia são pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado não podem exercer, não podiam exercer poder de polícia. Aí o sujeito que estudou, quando ele era notificado pela BH Trans, qual era o recurso que ele impetrava? Ele dizia: a BH Trans é uma empresa pública, tem natureza jurídica de direito privado, e o entendimento é que o poder de polícia só pode ser exercido quem é pessoa jurídica de direito público. Pronto. Para acabar com isto, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria. E aí vocês vão ter que levar para a prova o seguinte: qual é a regra? A regra é: só exerce poder de polícia quem é pessoa jurídica de direito público. Essa é a regra. Pronto. Aí você vai lembrar: União, Estados, DF e municípios. Todos esses aqui são pessoas jurídicas de direito público. E aqui fora você tem autarquias. Não. Quem não? Autarquias e fundações públicas de direito público. Pronto. Somente esses 6 aí poderiam exercer poder de polícia. Porque somente esses 6 ali são pessoas jurídicas de direito público. Eu estou dando uma verticalizada porque é FGV. Certo? Pronto. Quem é Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil, Petrobras, ou a empresa pública como a Caixa Econômica e Correios, não poderia exercer poder de polícia. Show de bola? Aí veio o Supremo para resolver a questão e falou o seguinte: se é uma empresa pública, preste atenção que aqui separa as crianças dos adultos. Se é uma empresa pública, e se a empresa pública tem natureza jurídica de direito privado, mas ela presta serviço público de natureza não concorrencial, ou seja, não tem concorrente, pode exercer poder de polícia. Eu vou exemplificar, porque eu sei que essa parte ela é meio nebulosa. De novo, se alguém te pergunta: quem é que pode exercer poder de polícia?
a pessoa estiver estudando, vai perguntar para você. Significa dizer que se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, não vai poder prestar, não vai poder exercer poder de polícia. A igreja tem que dizer assim, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se essa empresa pública ela prestar serviços públicos e não tiver concorrente, pode exercer poder de polícia. Então, dá um exemplo. Correios. Alguém mais, além dos Correios, atua em matéria postal? Não. Vai enviar um cartão de crédito para você. Cartão de crédito. Vem pelos Correios o cartão de crédito. Se você não quiser carta, ninguém usa mais, mas é um exemplo. É válido um exemplo. Imagina que alguém ainda manda uma carta para outra pessoa. Serviço postal. O Correio é uma empresa pública. Tem natureza jurídica de direito privado. Mas se tiver prestando serviço público e não houver concorrência no mercado, poder de polícia. Poder de polícia. Beleza? Já viram como é que os carros do Correio param? Tá nem aí para. Beleza? Estou dando um exemplo para vocês. Só vou dar um exemplo mais simplório para que você entenda isso. Quando você chega numa festa que tem uma segurança privada trabalhando na festa, aquela segurança privada pode fazer busca pessoal em você? Não pode. Mas por que eu só entro se eu for registrado? Porque você firma um contrato com a empresa que está realizando o evento. Você não sabe disso porque você é ignóbil, né? É um ser sem luz. Mas quando você compra o ingresso, aquele ingresso ali é um contrato que você está firmando com a empresa que está realizando o evento. É como se você dissesse assim: eu comprei o ingresso e vou me submeter às regras que a empresa está estabelecendo para que eu entre no espaço. E dentre as regras, tem a busca pessoal. Agora, aquela mesma pessoa que está fazendo busca pessoal em você, que trabalha como segurança privada, pode atravessar a rua e vai passando alguém que está andando lá, ela pode ir lá, ei, encosta na parede aí, irmão, pode? Não pode. Por quê? Porque aquela empresa que está prestando a segurança privada é uma pessoa jurídica de direito privado. Sempre assim. Eu estou fazendo uma analogia para você entender. É claro que ela não integra a administração, mas na sua cabeça você pensa, se é pessoa jurídica de direito privado, não pode exercer poder de polícia. Salvo se prestar serviço público. Quem está fazendo segurança privada num evento está prestando serviço público? Não, está trabalhando para um evento privado. Essa questão é boa para. E tem concorrência ou não tem? Você pode montar uma empresa de segurança, eu posso montar, você também pode. Agora você pode montar um correio? Percebeu? Então é uma questão boa de cair na prova, se ela está entendendo. Se te perguntarem quem é que pode exercer poder, a gente vai polemizar daqui a pouco com relação a guardas municipais, certo? Nós vamos polemizar daqui a pouco com relação a guardas municipais. Polemizar não, porque já está pacificado. Certo? Está pacificado. A guarda tem poder de polícia no que diz respeito à proteção do patrimônio público municipal. É isso que tem que dar para a sua prova. Então, se aqui tem uma guarda municipal que faz segurança das escolas, das praças, dos logradores, do patrimônio público, tem poder de polícia com relação àquilo ali. Não pode invadir a seara da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas dentro do espectro de atribuições da Guarda Municipal, ela tem poder de polícia. Esse é o entendimento mais recente. Beleza? Agora, de novo, insistindo, porque essa é uma questão difícil de prova. Você vai fazer prova para a FGV, quem é que pode exercer poder de polícia no âmbito da administração, pessoa jurídica de direito público. Quais são estas pessoas? União, Estado, DF, município, autarquias e fundações públicas de direito público. E se for uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração, pode exercer poder de polícia se prestar serviço público e não tiver concorrência. De maneira que ela exerce uma espécie de monopólio. Quem mais presta serviço postal
monopólio dos Correios. Beleza? É só lembrar daquele parágrafo 6 do artigo 37 da responsabilidade civil, que fala, aborda isso aí também, né? Só lembrar, né? O Juliano está fazendo um link, arrotando conhecimento com a responsabilidade civil, porque lá realmente no parágrafo 6 do artigo 37 diz que serão responsabilizadas civilmente pelos danos causados por seus agentes as pessoas de direito público e a de direito privado que forem prestadores de serviço. Mas você consegue fazer uma ligação mais imediata com o que nós estamos falando? Não. É só um link para ele lembrar. Mas está valendo, está valendo. Podemos agora colocar? Coloque assim, ó, observação. Obedece. Na hora passada tinha ar-condicionado hoje. Obedece. Podemos, obedece? Escreva assim, ó. Você viu? Lembrar que. Você quer o quê? A mulher quer o controle com a diretora. Lembrar que. Deixa eu cuidar aqui, viu? Tá pegando a gravação aí? Tá. Seu áudio tá. É o áudio? É, ó. Lembrar que. Como regra, essa questão é difícil, hein? Como regra, o exercício do poder de polícia é conferido às pessoas jurídicas que se atam em casa tira esse conferido aí que não ficou muito bem não. Coloque é atribuído, pode ser conferido também, mas se botar atribuído fica melhor. Quer dizer, o rapaz está em alto mar, não? Está em terra, firme, está em alto mar? Para! Eu nem comecei, eu estava dando parar. Nós estamos aonde? As pessoas dizem direito. As pessoas jurídicas de direito público. De direito público. Beleza? As pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Vírgula. E de maneira excepcional. Juliana, não sei se você trabalha como videomaker ou como compulseiro. Eu vi que está trabalhando aqui, gente, ó, colocando. Ele devia ter feito isso antes, né? Para carregar, mas não. Não, mas não está descarregando, não, para vir assim. Tá difícil, viu? Por isso que eu gosto da minha aula sem gravação, porque eu já tinha xingado ele. Pode mandar tomar no cu assim na gravação. Senão o cara vai ser derrubado. Ele vai colocar, porque ele é um ótimo cameraman. Já fui muito você pelado. Eu? Porque ele falou pra mim. Você estava fazendo um ensaio aí para o OnlyFans, e aí ele, seu contratou. Você vai fazer para o OnlyFans. Rapaz, sinceramente, eu vi uma reportagem, eu queria saber de vocês que são jovens, se isso é verdade. Tinha uma mulher vendendo o peido no OnlyFans. Ninguém tinha compra. Você viu isso? Rapaz, não é possível, velho. Eu não acredito em negócio desse, não. Uma famosa aí que o cara comprava o pum dela. Eu vi passou no G1. Tá vendo? Mas vamos voltar ao que interessa. Hein? Sai do WhatsApp. Nós falamos aonde aí? Atribuído às pessoas jurídicas de direito público. Vírgula. E de maneira excepcional, mas eu falei? E de maneira excepcional, as pessoas jurídicas de direito privado
de maneira excepcional, as pessoas jurídicas de direito privado também podem exercer poder de polícia, de maneira excepcional, as pessoas jurídicas de direito privado também podem exercer poder de polícia, vai querer um pouquinho de Fanta, não? Poder de polícia, vírgula, também pode exercer poder de polícia. Calma aí. Eu estou calmo. Também pode exercer poder de polícia. Também pode exercer poder de polícia, vírgula, desde que prestem serviço público. Vou fazer os mapas mentais também agora para colocar para a Juliana colocar lá no Instagram. Desde que exerça o serviço público. Depois, desde que prestem serviço público, eu estava malhando lá e uma menina falou assim, que estava mexendo com o seu Instagram? Porque eu segui e ele me seguiu de volta. Falei, tarado, Juliana. Nós estamos aonde? Desde que prestem serviço público. De maneira não concorrencial. De maneira não concorrencial. Vou escrever, porque fica mais fácil, né? De maneira não concorrencial. De maneira não concorrencial. O que é de maneira não concorrencial? Sem concorrência. De maneira não concorrencial. Por que tem que colocar assim? Porque assim que cai a questão. Para que pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração pública possam exercer poder de polícia, tem que prestar serviço público de maneira não concorrencial. Os requisitos são cumulativos ou não, Juliano? Os requisitos são cumulativos ou não? Sim. Claro. Os dois prestam serviço público e não tem concorrente. Porque se prestar serviço público, mas tiver concorrência, não pode exercer poder de polícia. Vamos lá. Vê se entenderam mesmo. BH Trans, pessoa jurídica de direito privado. Presta serviço público? Sim, senhor. Quem é que faz mais isso em BH? Só ela. Não tem concorrência. Prestador de serviço público, sem concorrência, atendeu as duas condições, pode exercer poder de polícia. Beleza? É por isso que eu digo, eu estava falando para ela, ao invés dela assistir às aulas presenciais, vou fazer um trabalho de monitoria com ela para a OAB. Eu disponibilizo a extremidade do meu rap para um equino, se a gente trabalhar assim e você não for aprovado. Deixa gravar. Viu? Porque, olha como você vai nas questões, em cima das questões, a banca vai dizer para você quem é que exerce poder de polícia. Aí Juninho, aquele menininho que não está estudando, só pessoa jurídica de direito público. Aí a FGV vai criar um casinho na hora da prova. Vai dizer assim, determinada empresa pública. Pronto, está gritando na sua cara. Se é empresa pública, é pessoa jurídica de direito público? Não, de direito privado. Determinada empresa pública foi criada pelo município X para prestar serviço público, sem que tenha concorrência. Esta empresa pública está apta a exercer poder de polícia? Sim. Porque presta serviço sem concorrência. Vamos lá. Em Itabuna tem a EMASA. A EMASA é uma empresa municipal de saneamento. Similar à Embasa. Pronto. Você já sabe. Se é uma empresa pública, qual é a natureza jurídica dela? Direito privado. Quem é que presta mais serviço de saneamento? Ninguém, só ela. Pode exercer poder de polícia. Você nem sabe.
Mas quando uma Embasa chega para poder fazer um serviço, ela pergunta se você quer que quebre sua calçada, pergunta se quer que quebre a rua, chega lá quebrando, meu filho. E quase sempre, pode ficar gravado, nem conserta. Só depois que você reclama é que vai lá fazer o conserto. O que é isso aí? Poder de polícia. Chega lá e interdita a rua, ó. Você quer passar, está interditado. Porque nós vamos fazer um serviço aqui agora, na rede. Você tem que passar para o outro lado. Por que você não chega lá e tira o cavalinho, dá tapa nos caras que estão lá trabalhando? Eu estava chegando na Covasa, aí eu estava com o filho no celular, aí chegava, eu esqueci de pagar. A mãe está cortando. Eu falei assim, Nicolas, vai oferecer o que tiver de geladeira para eles. Aí o cara sacou, se o menino está me enrolando, vou cortar isso aqui. Quando eu chego nesse nível cortado, eu falei, que ódio, cara. Aí, outro exemplo, uma concessionária de serviço público. Muito bem colocado. Uma concessionária de serviço público é uma pessoa jurídica de direito privado. Pronto. Para que serviço público não presta? A única coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: integra a administração. Se integrar a administração, prestar serviço público, pessoa jurídica de direito privado, sem concorrência, exerce o poder de polícia. O senhor está entendendo? Então, de novo, vamos lá. Vamos trazer para a nossa realidade. Dois pontos. Ó, por isso que tem que colocar esse parâmetro administrativo, né? O DETRAN. Lembra do DETRAN? Gente boa. DETRAN é uma autarquia estadual. Você ouviu a palavra autarquia, já vai pensar pessoa jurídica de direito público. Foi autarquia, pessoa de direito. Ó, tá aqui, ó. Beleza? Show de bola? Pronto. Aí vamos olhar aqui para Embasa. O nome já fala, Empresa Baiana de Saneamento, S.A. Embasa não é autarquia, é uma empresa pública do estado da Bahia. Beleza? Pronto. Aí você pensa, poxa, se a Embasa é uma empresa pública, ela não é pessoa jurídica de direito público, porque empresas são pessoas jurídicas de direito privado. Aí o que você tem que olhar? Para que serviço público presta saneamento básico, né? E água é uma serviço público. Tem concorrente? Tem mais alguma Embasa aqui na Bahia? Não tem. Dentro do estado da Bahia não tem concorrência. Se não tem concorrência, ela pode exercer poder de polícia. Entendeu? Pode. Tanto pode que se você não pagar, o que é que vai acontecer com sua conta? O fornecimento vai ser o quê? No caso, o concorrente que abrange uma área dela, né? Quando você for em Itabuna, tem uma outra de serviço. Sim, mas aí você tem que pensar. Itabuna, a Embasa presta serviço dentro de Itabuna só. Não concorre com ela em outros municípios. Aí, em tese, a Embasa teria que sair. Se você viajar para Minas, por exemplo, em Minas, lá em Minas é esse aqui, ó. SAI. Em Minas é SAI. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Na minha cidade, Juazeiro, lá no extremo norte da Bahia, é SAI também. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O SAI é uma autarquia. Autarquia municipal. Aí você já pensa, se é uma autarquia, é o quê? Pessoa jurídica de direito público. Para serviço público, presta, pronto. Pode ser poder de polícia. Beleza? Show de bola? Show mesmo? Pronto. Já sabe. Esse ponto aí já está morto, hein? Está pronto. O que é que a gente precisa saber mais sobre o poder de polícia? Presta atenção, porque isso também é super caidor, gente. Chega na vontade de chorar, porque eu percebo que você pode se desgraçar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês sabem que temos duas coisas dentro do direito administrativo, que é a tal da discricionariedade e a vinculação. Lembram disso? Sim. O ato ele é discricionário ou vinculado. Pronto. Quem está na escada há mais tempo já sabe que, olha aqui, ó, tio, ó, discricionariedade é poder de escolha, como disse bem a Israel,
conveniência e oportunidade. Então, se eu tenho uma função aqui e eu posso escolher entre você e ela, eu estou sendo Discricionário. exato, eu estou sendo beneficiado pela discricionariedade que eu posso escolher. Não é sinônimo de arbitrariedade, de esculhambação, de desrespeito à lei. É o que está ali na lei. Eu tenho que olhar o que a lei diz, mas agora eu tenho um poder de escolha, beleza? E já a vinculação, você só pode fazer aquilo que a lei diz, velho. Não tem margem de manobra. Não tem margem de manobra. Não tem margem de manobra. Beleza? Vamos lá. Vamos dar exemplos. Para poder ficar claro, porque aqui a gente vai. A pergunta da prova é: quando a administração pública exerce poder de polícia, ela exerce de maneira discricionária ou de maneira vinculada? Não responde, respira. Não responde, respira. É discricionário ou vinculado? Vamos lá. Vamos dar exemplo. Você trabalha, você é o chefe da vigilância sanitária. Aqui está a sua equipe de fiscais. Quantas feiras tem aqui em Alcobaça? Uma feira. Ou duas feiras? Uma. Suponhamos que aqui tivesse duas feiras, uma aqui no centro e outra lá no Cambolo, por exemplo. Jacundá, por exemplo. Você vai fazer uma blitz nas barracas que vendem carne. Você pode, a lei diz que você é obrigado a começar pela feira do centro? Não. Vamos dar outro exemplo. Policiais militares vão fazer uma blitz ordinária. Eles saem e aí o comandante fala: hoje eu quero blitz aqui na cidade. A lei diz que eles têm que começar pelo trevo, tem que começar pelo centro, tem que começar pela praia mais longínqua. Não diz. Então perceba que marcantemente o poder de polícia é exercido com base na discricionariedade. É óbvio que você tem que olhar os contornos que a lei estabelece, mas a marca do exercício do poder de polícia é a discricionariedade. Por exemplo, a minha tese de mestrado tem a ver com discricionariedade na abordagem feita pelas polícias militares. Pela Polícia Rodoviária Federal também. Por quê? Porque, com certeza, uma moça bonita como você dificilmente vai ser abordada. O policial militar só vai te abordar para pegar o telefone de contato. Beleza? Agora vai passando aquela menininha toda troncha da periferia, encosta, mão na parede. Esse cabelo seu aí deve ter uma trouxa de maconha aí escondida. Por isso que, sem querer polemizar, uma pesquisa recente detectou que se você tiver 2 usuários de maconha em uma situação de abordagem, aquele que é de pele branca vai ser visto como usuário e o negão vai ser visto como traficante. Então, na hora de criticar o STF, pensa: será que o problema está na droga em si ou na forma como a sociedade encara quem faz dela uso? Na minha opinião, a decisão recente do STF trouxe uma espécie de justiça, porque o rico maconheiro agora vai ser igualado ao pobre que fuma maconha. Porque antes o rico maconheiro era só visto como usuário, o pobre maconheiro era visto como traficante. Vocês não querem enxergar isso, mas olha números de pessoas que foram conduzidas como traficantes e de pessoas que foram tidas como usuários, você vai ver que essa é a realidade. Mas voltando ao que interessa. Por que tem a ver isso que eu estou falando com discricionariedade? Porque na hora que o policial vai abordar, ele aborda de acordo com conveniência e oportunidade, não é? Ele exerce o poder de polícia de acordo com conveniência e oportunidade. Tá? Com base no poder
base nisso. O poder de polícia, eu terminei a aula da semana passada no Prado, sexta-feira, estou voltando para Teixeira. Tem uma operação chamada Concórdia, não é? Olha, eu sou oficial da PM, uma operação chamada Concórdia, antes do aeroporto. Né? Eles me pararam. Eu tive que, já sei qual é o procedimento, né? Diminuir a velocidade, transforma o farol, baixa os dois vidros, põe a mão num local em que eles possam visualizar. E já fui dizendo, eu sou de casa. Beleza? Aí o oficial que estava do outro lado da pista, da BA, pronto, capitão, está liberado. Mas você acha que se eu não fosse oficial da PM, o que ia acontecer comigo? Cadê a droga, meu? Beleza? Estão entendendo? De novo, sem querer polemizar, sem querer. Essa parte do vídeo você vai editar, viu? Você vai cortar. Mas sem querer polemizar. Porque sabe como é conveniência e oportunidade na hora que está exercendo o poder de polícia? Você nunca vai ser abordado. Se você for abordado, é para o caso dizer assim: esse caderno não tem um telefone de contato, não. Mas vamos voltar ao que interessa. Então escreva aí. Escreva aí. Primeiro de tudo, você faz os cortes da mensagem dele. Escreva aí, ó. Como é, agora não é quem não, agora é como é exercido o poder de polícia. A gente viu quem pode exercer, né? Agora é como é exercido o poder de polícia. Isso cai, gente. Estou brincando para suavizar, mas cai direto. Como é exercido. Porque perceba, se você não estiver estudando, você pensa logo, o poder de polícia, um negócio importante, é vinculado. Não é? Não tem escolha. Não tem escolha. Ou o cara faz ou não faz. Cara. Tem que prender mesmo. Por exemplo, sabe o que é mancha criminal? Mancha criminal? Se você chega numa sala de planejamento operacional, você vê um mapa da cidade e aí tem uns pontinhos em vermelho assim no mapa da cidade. Tem uns pontinhos em vermelho. Aqueles pontos em vermelho são locais em que há uma concentração maior de delitos, de ilícitos. Ali chama mancha criminal. Onde é que as abordagens vão ser feitas? Ali. Mas não é porque a lei diz que tem que ser feita ali. É porque é conveniente e oportuno para a administração que exerça o poder de polícia no local onde há uma incidência maior de ocorrências. Está entendendo? Beleza? Então pronto, coloque aí. Como é exercido, né? É assim? Como é exercido? Coloque assim, ó. Põe assim, ó. Coloque assim. As atividades do poder público, vírgula, a exemplo do poder de polícia, as atividades do poder público, vírgula, a exemplo do poder de polícia, a exemplo do poder de polícia, vírgula, podem ser exercidas de maneira discricionária, chegaram a discricionária, podem ser exercidas de maneira discricionária, abre parênteses na frente de discricionária e coloca assim, com base no poder de escolha, vírgula, tendo como parâmetro a conveniência e a oportunidade. Vou repetir. Com base no poder de escolha, tendo como parâmetro a conveniência e a oportunidade. A conveniência e a oportunidade. Beleza? Fecha parênteses. Eu falei, são exercidas, podem ser exercidas de maneira discricionária, não é assim que eu falei? É assim? Agora vamos lá. Ou de maneira vinculada. Posso nem comer, né?
ou de maneira vinculada. Agora deu fome, eu não posso. Mas no todinho pode, né? Ou de maneira vinculada. Ou de maneira. Vou tomar café então. Vou tomar do seu. Ou para acabar logo. De maneira vinculada. De maneira vinculada? Abre parênteses. De maneira vinculada. Abre parênteses. Chegou em vinculada? Abriu parênteses? Coloque assim. Com obediência restrita. Conveniência à oportunidade. Tá vendo aí? Você falou em conveniência à oportunidade ainda? Sim, aí você falou o quê? Vírgula, eu falei assim, com base. Hã? Como é que é? Conveniência, oportunidade. Fecha parênteses. Aí fecha Ou de parênteses. maneira vinculada. Ou de maneira vinculada. Ou de maneira vinculada. Ou de maneira vinculada, não é assim? É assim. Chegou em maneira vinculada? Abre parênteses. Abriu parênteses? Não, tá tudo certo. Juliano, não precisa editar esse não. Tá tudo bem, faz parte. Ou de maneira vinculada. Abriu parênteses? Sem majúsculas. Coloca assim. Deixa de formalidade. Daqui a pouco começa a me xingar. Abriu parênteses. Ele está se segurando. Mas você vai pagar uma aula. Não é? Não estou lá mais não. Tá não, mas paga do mesmo jeito. Não, pra cá, tá vendo? Calma, relaxa. Abre parênteses e coloca assim. Com obediência. Não fica com raiva, não. Porque você com raiva fica mais bonita ainda. Coloca aí. Com obediência. Você escreveu com obediência, coisa linda do tio. Com obediência ao que estabelece. Você não está escrevendo o que estabelece. Com obediência, está com. Lá em Brasília chama calundu. Com obediência ao que obedece. Ao que estabelece estritamente a lei. Estritamente a lei. Com obediência ao que estabelece estritamente a lei. Fecha parênteses, fecha parênteses. Aí põe um ponto continuativo e diga assim: o poder de polícia é exercido marcantemente. O poder de polícia é exercido marcantemente de maneira discricionária. O poder de polícia é exercido marcantemente de maneira discricionária. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um corte aí por questões de mídia, né? Assim, o videomaker aqui. Hoje eu dormi só por conta da manhã. O nosso diretor. Já pode parar? Pode parar. A gente vai acabar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, nós continuaremos a tratar do poder de polícia e todas as suas nuances. Até a próxima aula.